Tem coisa. Tu já ouviu falar no Jeca, o caipira? Jeca Caipira? Nunca ouvi falar. Quem é esse cara, coiso? Jeca, o caipira, coiso, era Amácio Mazzaropi. Ele nasceu em São Paulo em 9 de abril de 1912. Foi um ator, humorista, cantor, produtor, roteirista e cineasta brasileiro, coiso. Ah, tá. Conta mais, coiso. Ele foi um dos nomes mais conhecidos do cinema nacional. Ficou marcado pelos papéis como Caipira Jeca, tendo produzido, escrito, dirigido e estrelado 32 produções entre 1952 a 1980. Filho de Bernardo Mazzaropi, imigrante italiano, e Clara Ferreira, brasileira, nascida em Taubaté, São Paulo, filha de imigrantes portugueses da Ilha da Madeira. Ele tinha apenas 2 anos de idade quando sua família mudou-se para Taubaté, no interior de São Paulo, onde estavam seus avós maternos. O pequeno Amácio passava longas temporadas no município vizinho de Tremembé, na casa do avô materno, o português João José Ferreira, exímio tocador de viola e dançarino de cana do verde. Seu avô também era animador de festas do bairro onde morava, as quais levava seus netos, que desde cedo entraram em contato com a vida cultural do caipira, que tanto inspirou Mazzaropi. Em 1919, sua família voltou à capital e Mazzaropi ingressou no curso primário do Colégio Amadeu Amaral, no bairro de Belém. Bom aluno, era reconhecido por sua facilidade em decorar poesias e declamá-las, tornando-se o centro das atenções nas festas escolares. Em 1922, o avô paterno morreu e a família mudou-se novamente para Taubaté, onde abriram um pequeno bar. Mazzaropi continuou a interpretar personagens nas atividades escolares e passou a frequentar o mundo circense. Preocupados com o envolvimento do filho com o circo, os pais mandaram Amácio aos cuidados do tio Domênico Mazzaropi, em Curitiba, onde trabalhou na loja de tecidos da família. Já com 14 anos, em 1926, ele regressou à capital paulista, ainda com o sonho de participar em espetáculos circenses. Finalmente entrou para a caravana do Circo La Paz. Nos intervalos do número do Faquir, Mazzaropi contava anedotas e causos, ganhando uma pequena gratificação. Sem poder se manter sozinho, em 1929, Mazzaropi voltou a Taubaté com os pais, onde começou a trabalhar como tecelão, mas não conseguiu se manter longe dos palcos, e passou a atuar novamente numa escola do bairro. Logo, com a Revolução Constitucionalista de 1932, seguiu-se uma grande agitação cultural e Mazzaropi estreou em sua primeira peça de teatro, chamada A Herança do Padre João. Já em 1935, ele conseguiu convencer os seus pais a seguir o turnê com sua companhia e atuarem como atores. Até 1945, a trupe Mazzaropi percorreu muitos municípios do interior de São Paulo, mas não havia dinheiro para melhorar a estrutura da companhia. Com a morte da avó materna, Dona Maria Pita Ferreira, Mazzaropi recebeu uma herança suficiente para comprar um telhado de zinco para seu pavilhão, podendo assim estrear na capital com atuações elogiadas por jornais paulistanos. Depois partiu com a companhia em turnê pelo Vale do Paraíba. A grave situação de saúde de seu pai complicou a situação financeira da companhia de teatro, e em 8 de novembro de 1944, morreu Bernardo Mazzaropi, seu pai. Dias após a morte de seu pai, estreou no Teatro Oberdan, ao lado de Nilo Nelo, sendo ator e diretor da peça Filho de Sapateiro, Sapateiro Deve Ser, acolhida com muito entusiasmo pelo público. Em 1946, convidado por Dermival Costa Lima, da Rádio Tupi, estreou o programa dominical Rancho Alegre, ensinando ao vivo no auditório da emissora, no bairro de Sumaré e dirigido por Cassiano Gabos Mendes. Em 1950, este mesmo programa estreou na TV Tupi, mas agora contava com a coadjuvação dos atores João Restife e Geni Prado. Mazzaropi tinha um hobby: gostava de cantar valsa, MPB e seresta com seus amigos. Convidado por Abílio Pereira de Almeida e Franco Zampari, Mazzaropi estreou seu primeiro filme intitulado Sai da Frente, em 1952, rodado pela companhia cinematográfica Vera Cruz, onde produziu mais 2 filmes.
Com as dificuldades financeiras da Vera Cruz, Mazzaropi fez até 1958 mais 5 filmes por diversas produtoras. Naquele mesmo ano de 58, ele vendeu sua casa e criou a Pan Filmes, Produções Amácio Mazzaropi, e passa não só a produzir, mas distribuir os filmes em todo o Brasil. A primeira obra da nova produtora foi o filme Chofer de Praça. Em 1959, foi convidado por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni na época da TV Excelsior em São Paulo, a fazer um programa de variedades que ficou no ar até 1962. Neste mesmo ano começou a produzir um de seus filmes mais famosos, Jeca Tatu, que estreou nos cinemas no ano seguinte. Em 1961, Mazzaropi adquiriu uma fazenda, onde iniciou a construção do seu primeiro estúdio de gravação, que produziria seu primeiro filme em cores, chamado Tristeza do Zeca, que foi também o primeiro filme veiculado na televisão pela Excelsior, conquistando o prêmio de melhor ator coadjuvante para Genésio Arruda e de melhor canção. 5 anos mais tarde, ele lançou o filme O Corintiano, recorde de bilheteria no cinema nacional. Em 1972, foi recebido pelo então presidente da República, o general Emílio Carrastazul Médici, ao qual pede mais apoio ao cinema brasileiro. Em 1973, produziu Portugal, Minha Saudade, com cenas gravadas no Brasil e em Portugal. No ano seguinte, ele deu início à construção em Taubaté de um grande estúdio cinematográfico, uma oficina de cenografia e um hotel para os atores e técnicos. A partir de então, produziu e distribuiu mais 5 filmes até 1979. Legal, né? Mas, hein, esse aí, o Mazzaropi, ele casou, teve filho, o que ele andou aprontando, coisou? Pois é, coiso. Aí nós temos um mistério misterioso. A vida íntima de Mazzaropi tornou-se motivo de debate durante muitos anos. Ele jamais se casou, tampouco era visto com mulheres à sua volta, sendo descrito por seus amigos como um homem reservado e solitário. Sabe-se somente que o mesmo teve um breve romance com sua colega de trabalho, a atriz Olga Krut, na década de 30. Muito tempo atrás. Há diversos rumores de que Mazzaropi era homossexual e que seria considerado um escândalo para a época e prejudicaria sua carreira. Fato esse que nunca foi comprovado. O ator Davi Cardoso chegou a declarar em entrevista que foi seduzido pelo mesmo em várias ocasiões. Outras fontes afirmam que Mazzaropi nutriu boa parte da sua vida um amor platônico pela apresentadora Hebe Camargo, sua grande amiga. Apesar de não ter tido filhos, Mazzaropi foi pai de criação e padrinho de 5 rapazes: o João Batista de Souza, Péricles Almeida, Carlos Garcia, Pedro Francelino de Souza e André Luiz de Toledo. Alguns chegaram a atuar em muitos de seus filmes e foram administradores de sua fazenda. André adotou o nome artístico André Luiz Mazzaropi e desde então busca preservar a sua obra. Seu 33º filme, Maria Tomba Homem, nunca foi terminado, porque depois de 26 dias internado, Mazzaropi morreu em 13 de junho de 1981, vitimado por um câncer na medula óssea, aos 69 anos de idade, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi sepultado na cidade de Pindamonhangaba, no mesmo cemitério onde seu pai foi sepultado. Após sua morte, seu estúdio foi transformado em um museu em sua homenagem, o Museu Mazzaropi, que contém um acervo com toda a obra de sua vida e carreira. Inaugurado em 1992, o Museu Mazzaropi mantém a história da carreira de um dos mais consagrados nomes do cinema, do teatro e da televisão brasileira. Nós temos que ir lá nesse museu, né, conhecer a história do Mazzaropi. Pô, eu assisti os filmes do Mazzaropi quando eu era criança. Eu adorava aquele caipira, aquele jeca, caminhava daquele jeito assim, muito legal. Eu vi ali um baita caipirão, né, coisa...